Olá, tudo bem com vocês? Vim aqui para falar com vocês a respeito de um assunto literário, né? Sobre literatura. Bom, eu me chamo Fernanda Valenciano, eu sou psicopedagoga, sou professora, sou pedagoga e mestre em educação. E o assunto de hoje é sobre trovadorismo, né? A respeito dos meus alunos, né, que buscam muitos vídeos na internet sobre literatura, sobre características, produções literárias. Então eu decidi, junto com o meu canal, onde eu coloco muita coisa a respeito, muitos assuntos a respeito da clínica de psicopedagogia, colocar um pouco então sobre esse assunto da literatura. Data, né, do século XV a literatura do trovadorismo, da era medieval, de 1434, quando Fernão Lopes ele é nomeado o cronista mor do reino. Então, nós temos duas datas importantes neste momento, tá? Fernão Lopes como cronista mor, né, do reino, e em 1434 e em 1527, quando Francisco Sá de Miranda, ele dá início, então, ao Renascimento, ao classicismo, certo? Que vem aí com medidas novas a respeito das produções literárias, a respeito de sonetos. Mas antes de nós chegarmos lá, eu quero pautar com vocês algumas coisas, algumas características que são muito importantes deste contexto histórico, né? Primeiramente, que nós temos aí como característica principal o antropocentrismo. Então, quem não assistiu aí, né, o trovadorismo, volta lá no vídeo, assiste para vocês compreenderem, então, essa dualidade desses dois períodos literários da era medieval. Primeiro, que nós temos aí o trovadorismo, com o teocentrismo, Deus como centro de tudo, e depois nós temos agora o humanismo com o antropocentrismo, que é o homem como centro de tudo. Por que tudo isso? Porque agora surge, então, o mercantilismo. Então, nós temos aí o declínio da poesia e o surgimento da prosa, né, uma consolidação da independência de Portugal e uma expansão marítima muito grande, tanto que em 1498 existe aí, né, a viagem às Índias liderada por Vasco da Gama e outros portugueses, de onde sai depois, lá no classicismo, né, uma literatura clássica totalmente a respeito de Os Lusíadas. Bom, o tema, né, dentro da corte das produções literárias se dá em torno, então, dessa vida cotidiana dentro da corte. Então, nós temos aí a poesia palaciana, nós temos a prosa historiográfica de Fernão Lopes, quando ele começa, né, a colocar aí toda essa história do rei em forma de crônicas, e nós temos o teatro de Gil Vicente. Então, nós temos três produções literárias de grande importância nesse período. Tá? Para a poesia palaciana, nós temos todos os temas estão ligados a essa vida social da corte. Então, ela é declamada nos palácios e ela tem uma tradição totalmente medieval, ainda utilizada com instrumentos musicais. Na prosa historiográfica, nós temos os tratados técnicos, didáticos e morais que Fernão Lopes e outros historiadores colocam aí para contar um pouco dessa história das conquistas de Portugal, desse reino, de como tudo isso aconteceu. Então, nós temos uma concepção de sociedade de heróis, que são os portugueses, que nesse mercantilismo acontecendo a todo vapor, né, eles fazem a exploração aí de vários continentes, na qual hoje nós vemos o porquê da língua falada portuguesa em tantos outros territórios, né, que não só em Portugal ou no Brasil, que é onde houve uma colonização mesmo, né? Houve, digamos assim, uma exploração colonizadora da terra, né? Em que foi colocado aqui portugueses, que houve domínio do reino, né? Sobre Portugal, sobre os índios de Portugal aqui na terra. Então, toda essa história que nós vimos aí, né? A história geral aí do Brasil, se dá exatamente nesse período literário chamado de humanismo. Agora, uma produção literária super importante para esse período e que ela começa aí e ela vai para o classicismo, né? Ela entra nesse renascimento e ela acaba sendo colocada depois, em 1945, lá, né, digamos assim, na terceira fase do modernismo por Ariano Suassuna, como um teatro, né, uma retomada desse teatro vicentino. Então, nós temos aí esse teatro português de Gil Vicente,
na qual ele tem uma mentalidade também medieval. Os versos são muito curtos, a medida utilizada de versos, né, é utilizada de redondilha menor, ou seja, cada verso, né, desse texto, tá, ele é feito em 5 sílabas poéticas. O que são sílabas poéticas? É quando a gente pega o verso, faz a separação de acordo com como a gente fala. E aí nós contamos a sílaba até a sílaba tônica da última palavra do verso. Então aí, quando dá 5 sílabas, nós temos então um verso de redondilha menor, tá? Na medida velha que nós chamamos, né, que é da era medieval, nós temos versos de redondilha menor, que são 5 sílabas, e de redondilha maior, que são 7 sílabas. Já no classicismo, que é o que a gente vê, é a entrada da medida nova que está admirando atrás da Itália, que é então versos decassílabos, ou seja, versos de 10 sílabas. Ainda no teatro de Gil Vicente, a gente tem que lembrar que é um teatro totalmente popular, é um teatro feito para o povo, é um teatro para trazer um pouco a questão da moralidade, do pecado, tem essa visão medieval, porque no trovadorismo, como Deus era o centro de tudo para eles, né, como característica principal das produções literárias, então essa questão do pecado, do perdão, ela é muito grande. E aí o Gil Vicente, ele traz isso também, porque lá no trovadorismo, a língua falada era o galego-português, mas a maioria das pessoas não tinham acesso a essa língua escrita. Já no humanismo, não, existe um índice de alfabetização maior, né? Então, para alfabetizar essas pessoas do povo, essas pessoas, digamos assim, mais carentes, com menos condições, o que acontecia? Usava-se, então, esses versos de redondilha menor, que são versos curtos, usava-se o teatro, porque aí era fácil de compreender, e se fosse haver, então, uma leitura, também era fácil de ler, porque eram palavras curtas, né, para que houvesse 5 sílabas num verso, né, sílabas poéticas, então tinha que ser verso curto. E aí, então, facilitava também o acesso a essa língua, que agora não era mais o galego-português, mas a língua portuguesa, tá? Bom, o teatro é chamado de alegórico. Por que é alegórico? Porque tem ideias abstratas das personagens, situações e coisas concretas. Então, assim, os tipos sociais, eles não eram individualizados, eles eram generalizados. Então, não se falava, por exemplo, de uma pessoa, mas de um tipo social. Por exemplo, o sapateiro. Então, todos os sapateiros eram tidos naquelas características que Gil Vicente colocava. Para quem assistiu, né, Ariano Suassuna no Alto da Compadecida, a gente lembra disso. As pessoas não tinham muitos nomes. Os nomes que tinham eram os personagens principais, né? Que tinha lá o Chicó. Mas quando falava, por exemplo, da igreja, falava do bispo, do padre, né? Da mulher do padeiro. Então, assim, não tinha exatamente um nome, mas era um tipo social. Então, eles não eram individualizados dentro dessa característica, dessa produção literária. Eles eram generalizados pelas atitudes, aonde ele buscava, então, essa atitude moralizante, de ensinar o que era certo e o que era errado, exatamente pelas atitudes dos personagens, como ele colocava, tá? Era um teatro de um tempo não linear, ou seja, não era cronológico, não tinha um começo, meio e fim, porque era um teatro de cenas, de quadros, de situações, né, da sociedade. Não podemos esquecer que a obra mais conhecida de Gil Vicente, né, é O Alto da Barca do Inferno, e uma crônica muito boa para ler a respeito da prosa historiográfica de Fernão Lopes, né, não necessariamente de Fernão Lopes, mas sobre esse momento em que Fernão Lopes escrevia a respeito de Portugal, é O Cerco de Lisboa, tá? Eu espero que tenha contribuído aí para vocês um pouco, né, com essas informações. Um beijo carinhoso. Não se esqueçam de inscrever-se no canal, de ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Um beijo carinhoso para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. É fácil de ler porque eram palavras curtas, né, para que houvesse 5 sílabas num verso, né, sílabas poéticas, então tinha que ser verso curto. E aí, então, facilitava também o acesso a essa língua, que agora não era mais o galego-português, mas a língua portuguesa, tá? Bom, o teatro é chamado de alegórico. Por que é alegórico? Porque tem ideias abstratas das personagens, situações e coisas concretas. Então, assim, os tipos sociais, eles não eram individualizados,
eles eram generalizados. Então, não se falava, por exemplo, de uma pessoa, mas de um tipo social. Por exemplo, o sapateiro. Então, todos os sapateiros eram tidos naquelas características que Gil Vicente colocava. Para quem assistiu, né, Ariano Suassuna no Alto da Compadecida, a gente lembra disso. As pessoas não tinham muitos nomes. Os nomes que tinham eram os personagens principais, né? Que tinha lá o Chicó. Mas quando falava, por exemplo, da igreja, falava do bispo, do padre, né? Da mulher do padeiro. Então, assim, não tinha exatamente um nome, mas era um tipo social. Então, eles não eram individualizados dentro dessa característica, dessa produção literária. Eles eram generalizados pelas atitudes, aonde ele buscava, então, essa atitude moralizante de ensinar o que era certo e o que era errado, exatamente pelas atitudes dos personagens, como ele colocava, tá? Era um teatro de um tempo não linear, ou seja, não era cronológico, não tinha um começo, meio e fim, porque era um teatro de cenas, de quadros, de situações, né, da sociedade. Não podemos esquecer que a obra mais conhecida de Gil Vicente, né, é O Alto da Barca do Inferno, e uma crônica muito boa para ler a respeito da prosa historiográfica de Fernão Lopes, né, não necessariamente de Fernão Lopes, mas sobre esse momento em que Fernão Lopes escrevia a respeito de Portugal, é O Cerco de Lisboa, tá? Eu espero que tenha contribuído aí para vocês um pouco, né, com essas informações. Um beijo carinhoso. Não se esqueçam de inscrever-se no canal, de ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Um beijo carinhoso para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.